Começamos o nosso programa de hoje com um assunto muito importante no nosso quadro Dicas de Saúde. Dr. Adilson Fácio fala a respeito do câncer de pele e as suas características. Um assunto tão importante para a nossa saúde e você tem que ficar por dentro. No nosso quadro de hoje, eu vou aprofundar um pouquinho mais num tema também bastante atual nesse nosso verão, que é o câncer de pele, né? E eu acho que é um tema que eu gosto sempre de ressaltar a importância que tem para todas as pessoas, obviamente, e principalmente para médicos de todas as especialidades, né? Porque é muito comum as pessoas procurarem os seus médicos para fazer as revisões de cardiologia, de gastroenterologia, seja lá do que for, e muitas vezes se queixarem sobre alguma feridinha, alguma lesão que surgiu há pouco tempo, e as pessoas têm muito dúvidas sobre se aquilo lá é um problema sério ou não e que conduta eles devem tomar. Então, nós vamos comentar um pouquinho hoje exatamente as principais características dessas lesões que precisam ser acudidas, precisam ser vistas por um médico especialista para que a gente possa fazer um diagnóstico precoce de uma doença um pouco mais grave. Em primeiro lugar, dentre os cânceres de pele, nós temos que diferenciar pelo menos dois grandes tipos. Um, que é o chamado melanoma, que ele é em torno de 5% dos cânceres de pele são os chamados melanoma, que são aqueles de mancha escura, aquelas manchas enegrecidas ou mesmo pretas, mesmo bastante escuras, de características irregulares e que têm um crescimento. Às vezes elas podem sangrar e às vezes elas podem fazer uma ulceração, ou seja, como se fosse uma ferida, mas principalmente de característica preta, escura. Então essas manchas, essas lesões de pele, elas são muito graves, é o câncer de pele que tem uma maior gravidade e ela precisa ser diagnosticada precocemente, né? É claro que muitas pessoas têm lesões enegrecidas na pele e elas duram, às vezes são de nascença, e nem todas essas lesões elas representam um câncer de pele do tipo melanoma. Isso precisa ser visto por um médico, mas o sinal de alerta é aquela lesão que surge, num belo dia as pessoas começam a notar essa lesão na pele, elas começam a crescer, começam a se ferir, né, a sangrar muitas vezes, ou coçar, né? Então, essas lesões escuras que vão crescendo, que pode dar em qualquer parte da pele, mesmo nas áreas que não recebem sol normalmente, e até na unha do pé ou da mão podem surgir essas lesões e elas precisam ser diagnosticadas precocemente, porque essas lesões elas são mais graves e elas tendem até a se espalhar para outra parte do corpo, tá? Então essa lesão é a mais perigosa e felizmente elas correspondem apenas a 5% de todos os cânceres de pele. E o outro tipo dos cânceres de pele, que são os mais comuns, representam de 93% a 95%, são aqueles chamados não melanomas, que eles se dividem no carcinoma basocelular, que é o mais comum, em torno de 80%, 85%, e o espinocelular. Essas lesões elas são bem menos graves, né, do que o melanoma, mas nem por isso elas podem ser negligenciadas, elas podem ser esquecidas. Elas podem esperar por um tratamento, né? Geralmente essas lesões elas crescem, elas nascem, elas são observadas quando elas são ainda pequenas, do tamanho assim de 2, 3 milímetros. Elas têm um crescimento um pouco mais lento, né? Elas formam uma lesão que a gente chama assim de uma lesão vegetante, elas fazem um relevo na pele, elas formam como se fosse um carocinho mais superficial na pele. E quando elas crescem muito, elas também podem fazer uma ulceração, tipo uma ferida, e pode vir a sangrar e pode vir também a dar outras consequências para o organismo. Esses tipos de câncer chamados não melanomatosos ou não melanoma, eles raramente se disseminam por outras partes do corpo, tá? Então se faz um tratamento um pouco mais simples, né? Que é uma cirurgia, sempre deve ser feita por cirurgia. O dermatologista, quando pega numa fase inicial,
Eles podem fazer um outro tratamento também bastante eficaz, como um tratamento com cauterização, seja com ácido, seja com algum componente elétrico. E isso também dá um resultado muito bom, com uma taxa de cura acima de 98%. Agora, a grande dica que eu queria deixar é que tudo isso só pode ter essa porcentagem alta de cura se elas são pegas numa fase em que elas são pequenas, e essas cirurgias podem ser feitas inclusive deixando um mínimo de sequela, porque geralmente essas lesões elas aparecem na face, então o resultado estético precisa ser muito bom. Então essas lesões pequenas, a cirurgia é curativa e deixa um mínimo de sequela. Então a grande dica do nosso programa de hoje é o cuidado com essas lesões. As pessoas se conhecem, elas percebem essas alterações na pele e devem procurar precocemente um dermatologista, um especialista, para que diagnostique corretamente essas lesões e possa fazer um tratamento adequado com o mínimo de sequela possível, e que nesses casos a simples cirurgia pode ser curativa. Então tenham todos uma excelente semana, sempre com muita saúde.